Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar. E hoje nós temos aqui um Café para Despertar super especial. Um tema super importante para você que é empreendedor, para você que é MEI, para você que é empresário. E nós trouxemos então para tratar desse tema um especialista da área que está aqui com a gente, meu amigo Denerval Froz. Denerval é contador, Denerval ele é especialista em finanças, e ele tem uma metodologia própria que ele vai contar aqui pra gente, da Empresa Azul. Denerval também ele é coaching, ele é escritor, trouxe aqui algumas obras deles, mas essas são só algumas, porque tem um monte, gente, e ele vai contar ao longo da nossa conversa aqui, toda essa história pra gente. Denerval, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu currículo, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais, das suas experiências, e depois como que surgiu essa história aí de escritor, que eu sei, conheço a história, é muito legal, mas a nossa audiência ainda não conhece. Então fala um pouquinho de você para nós. Olá, Renato. Olá, ouvintes. Satisfação estar aqui. Então, o Denerval Frois, hoje em dia eu tenho um jeito diferente de começar me apresentando. Eu sou o Denerval, sou filho de seu João e dona Raimunda, de uma família de 8 irmãos. Eu sou o sétimo, sou casado com a Marta e temos uma filha, a Mariana Frois. Então, este sou eu. E o que que o Denerval faz? Hoje o Denerval ajuda empresários a maximizar o resultado de suas empresas. E sobre meu currículo, como você começou falando, eu sou contador, mestre em administração de empresas, e foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado. Você perguntou aí como que surgiu essa coisa de escrever. Quando eu estava fazendo o meu quando eu estava fazendo o meu mestrado, o meu professor me convidou para fazer uma palestra, e ao fazer esta palestra, então, eu comecei a desenvolver a minha escrita, e foi assim que surgiu o Denerval escritor. Denerval, tem uma frase sua que é quase um mantra. Eu sei que você fez um compilado aí de frases de outros grandes personalidades aí do mundo e do mercado empresarial, mas, que a vaca ela não dá leite, né. Conta um pouquinho dessa história pra gente e o porquê que nas suas palestras, nas suas mentorias, quando você vai atender um cliente, você sempre lembra ele que a vaca não dá leite, e qual que é a finalidade, que você quer chegar com, esse objetivo? Sim, Renato. Eu peguei esta frase com o Cortella, ele fala que a vaca não dá leite. E engraçado que eu sou do interior, eu acompanhei meu pai a vida inteira tirando leite, e lá a gente sempre fala: "Ah, essa vaca dá 10 litros de leite, essa vaca dá 20 litros de leite". E depois eu ouvi o Cortella falando que a vaca não dá leite. E foi onde eu também consegui compreender que, de fato, ele está certo. Se você quiser o leite, você tem que ir lá e tirar. A vaca não leva o leite e coloca na sua mesa. Então, por isso que eu falo que a vaca não dá leite. E eu levo esta mensagem para o empresário, porque às vezes o empresário pensa que já construiu a sua empresa, que as coisas vai cair muito fácil. Negativo. Então, todo dia você tem que levantar, investir na sua vaca, para que você possa depois ir lá e tirar o leite. Essa mentalidade da Enerval é uma mentalidade que muitas das vezes as pessoas não têm, porque não são construídas desde a infância, não é verdade? Muitas das vezes desde a infância, como a criança ela não faz dinheiro, a criança ela ganha dinheiro, ela ganha presentes, ela ganha o que ela quer, dependendo da classe social, a criança ela vai criando uma mentalidade que é muito fácil adquirir as coisas, obter aquilo que ela quer. E aí, geralmente, é uma situação que não é muito trabalhado nas escolas, a questão da educação financeira, e aí a criança ela vai lapidando essa mentalidade ao longo da vida dela. Quando chega na vida adulta é um choque, porque chega na vida adulta: "Opa, agora não é hora que ela ganha mais, agora é a hora em que ela busca, em que ela tem que trabalhar, em que ela tem que realmente construir o seu patrimônio, que ela tem que ir atrás dos seus sonhos, se ela quer alguma coisa, ela tem que correr atrás". E muitas das vezes é difícil para as pessoas lidar com essa crença, porque não aprendem a lidar com crenças e nem imaginam que isso é uma crença, muito pelo Uhum. contrário, imaginam que isso é uma questão natural do cotidiano, da vida e que sempre foi assim, e se às vezes ela não está ganhando alguma coisa é porque ela não é merecedora daquilo.
E essa mentalidade muitas das vezes impedem as pessoas de romper, por exemplo, o empreendedorismo, que depende muito desse altruísmo pessoal, para que a pessoa possa ir, apesar dos desafios, rompendo as barreiras, empreender e chegar a alcançar o seu sonho e alcançar os seus objetivos na vida adulta. Quando você vai atender, um cliente, você depara muito com esse tipo de situação e como que você faz para quebrar essas crenças e para que o cliente possa entender esse outro ponto de vista? É, isso faz muito sentido, Renato, o que você está falando aí, e só voltando um pouquinho atrás, eu tenho ido muito nas escolas falar sobre empreendedorismo. Além de querer já ajudar aquela pessoa que já está empreendendo hoje na vida adulta, eu estou indo lá na escola, na base, falar sobre o que é empreender. Porque é muito normal nas escolas, a gente como pai e mãe, você falar para o seu filho, você falar para o seu aluno que ele precisa tirar boas notas, que ele precisa ser um bom aluno, mas para quê? O que ele vai fazer com isso no futuro? Então eu tenho ido lá na base para falar sobre isso. E realmente hoje a gente depara muito com as pessoas com a visão distorcida do que é empreender. Então o que é empreender para o Denerval? É você ter uma ideia, olhar para o futuro e imaginar essa ideia realizada em um determinado período de tempo, e a partir daí você fazer tudo que é lícito para alcançar o seu objetivo. Então este é o meu foco sobre empreendedorismo. E é interessante, Drerval, eu falo muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e no início lá da minha carreira eu fui conselheiro tutelar, então eu estudei Uhum, muito o ECA, e o ECA, em determinado momento, ele veio para poder realmente proteger, guardar as crianças, impedir que as crianças entrassem no mundo do trabalho, mas as pessoas acabam levando 8 ou 80 a situação. uhum, E aí acabam que, em função disso, impedem a pessoa de poder criar essa mentalidade relativa ao trabalho, relativa ao dinheiro, porque muitas das vezes a cultura também traz que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é pecaminoso, que o dinheiro é algo que leva a um capitalismo exacerbado e é pecado, enfim. E essa mentalidade muitas das vezes acaba deturpando aquilo que na realidade é a verdade e o mundo real, na prática. E aí, o que que acontece? Os pais, a sociedade, a escola acabam realmente privando as crianças de terem essa sensação de trabalho. Não que elas tenham que trabalhar, mas que tenham que criar a mentalidade, que saibam criar o propósito de vida. Não é? uhum, Muitas das vezes os pais perguntam para as crianças a questão da profissão, né? O que, que ela vai ser quando crescer, o que, que ela vai fazer, mas muitas das vezes a pessoa nem sabe, naquela idade, né, enquanto criança, para que ela tem que ter uma profissão ou por que que ela tem que exercer uma profissão, porque junto com aquela pergunta não vai a criação de uma mentalidade relativa ao trabalho. E aí chega na vida adulta, mais uma vez, crise de identidade, crise em relação ao propósito, a pessoa sem saber o que fazer, acaba pegando qualquer coisa, muitas das vezes, muitas pessoas acabam assumindo subtrabalhos, subempregos, e às vezes vão vivendo a vida que eu costumo falar, a vida daquela música do Zeca Pagodinho, "Deixa a vida me levar, a vida leva eu", e não vai entendendo muito por que que está vivendo aquilo ali, acha que de certa forma o universo escolheu ela para poder viver aquela vida, ou que o universo escolheu ela para poder, sofrer, e não tem nada disso, a vida é probabilística e é para todos, e todos os dias. Então, quebrar essas crenças e assumir a autorresponsabilidade de que cabe a ela conduzir o seu futuro, conduzir o seu presente para alcançar o seu futuro e alcançar os seus propósitos é fundamental. Você tem visto muito isso aonde você está encaminhado aí, com a sua metodologia? tem, o Renato, e tem uma questão que eu também mudei ao meu jeito de ser de uns 3, 4 anos para cá. Como você falou aí, os pais perguntam para os filhos: "Ah, o que que você vai ser quando crescer? Você vai trabalhar com o quê?". Então a gente talvez deveria mudar a forma de fazer as perguntas, porque eu falo o seguinte: não são as respostas que mudam o mundo, mas são as boas perguntas. Então no lugar de perguntar o filho: "Você o que que você vai ser quando crescer? Você vai trabalhar com o quê?", fazer uma pergunta um pouco diferente: "Como que você vai empreender nessa profissão?". Porque eu tenho aprendido muito, e nada contra, que a gente precisa trabalhar muito.
E tem gente que acha tão bonito falar: "Ah, eu trabalho de 8 às 22, tá, é legal trabalhar". Mas antes de ser trabalhador, você precisa pensar que você precisa ser produtivo. E eu tenho essa experiência comigo, que até por volta do ano 2020, eu me achava um cara trabalhador, e achava isso legal, de fato é. Só que hoje, antes de ser trabalhador, eu me preocupo em ser produtivo. E hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antes, e sou muito mais produtivo do que eu fui no passado. Então a gente precisa aprender a mudar as nossas perguntas para as nossas crianças, para formar uma sociedade diferente para daqui 5 anos, 10 anos, entendeu? Então eu tenho levado muito isto para os meus clientes, para os empresários. Ó, antes de você falar que na sexta-feira você está morto de trabalhar, você está cansado, vamos ver se você foi produtivo? Vamos mudar essa mentalidade? Outro dia eu até liguei para um amigo meu, era sexta-feira, umas 2 horas da tarde. Ele me atendeu aquele desespero: "Nossa, Denerval, me liga depois, agora eu tô agarrado, tô tendo que fazer dinheiro, não sei o que que tem". Aquela coisa de empresário, sexta-feira à tarde, tendo que pagar as contas. Aí eu deixei ele quietinho, depois acho que foi sábado ou domingo ele me ligou, aí eu brinquei com ele assim: "Ó, se você não mudar esse seu jeito de ser, eu vou tirar você da minha agenda. Eu não quero amigo apertado desse jeito não. Vamos voltar, vamos refazer o seu jeito de trabalhar, que além de você ter uma empresa lucrativa, eu quero que você tenha paz. Você não pode ser um empresário desesperado, que na sexta-feira à tarde você não pode nem almoçar". Aí eu fiz essa brincadeira com ele, que: "Ó, eu não quero amigo meu apertado desse jeito. Sexta-feira, meu amigo", tem até aquela brincadeira daquele cara, né, quem não fez sexta-feira até meio-dia não vai fazer mais. Então não vem achar que ser apertado, que ser trabalhador é a bola da vez. Você tem que ser produtivo. O que você está fazendo? Você está cansado, mas você produziu? Então essa tem sido a minha mentalidade, é uma parte do projeto Empresa Azul, e é o que eu venho levando para os empresários. Eu sempre bato na tecla justamente da questão da mentalidade, porque sempre, os problemas, os desafios, eles são, primeiro dentro da pessoa, vêm de dentro da pessoa, depois é que são externalizados. Então quando a pessoa ela tem clareza e ela sabe trabalhar certo, com certeza ela vai conseguir resultados mais produtivos. Precisa primeiro trabalhar o quê? Conceito mental, a mentalidade, ter propósito e poder também ter organização. Se ele deixa para sexta-feira à tarde fazer dinheiro, a programação, a organização, as metas ficaram para trás, não aconteceram da forma como deveria. Ou muitas das vezes acontece a procrastinação, né, Derval? Muitas das vezes as pessoas vão procrastinando, vão colocando prioridades que não são prioridades, no lugar das prioridades, e aí o que que acontece? Na hora que vem, um problema que realmente era prioridade, ela ficou para depois, quando ele já está cansado, já está exausto, e a gente sabe que o cérebro exausto, ele não produz igual um cérebro descansado. Então por isso que prioridades, questões urgentes, né, tem que ser feito primeiro, tem que ser feito quando você está, com o seu estado físico e mental, né, em sã ali, disposição, para que realmente as coisas possam acontecer. Mas você citou um pedacinho aí da Empresa Azul, e eu quero saber um pouquinho mais da Empresa Azul, e a nossa audiência também. Conta um pouquinho dessa história, como é que funciona essa metodologia? Eu vou contar um pouquinho rapidão aqui como que nasceu a Empresa Azul. Eu participava de um grupo de empresários, e até um empresário amigo meu falou: "Denerval, será que você consegue me ajudar a sair do vermelho?" Falei: "Consigo, uai". Aí eu juntei uma coisa na outra, se você não quer estar no vermelho, você tem que estar Azul. no azul. Então aí eu criei este nome, Empresa Azul. E o que que é a Empresa Azul? É uma empresa que trabalha com foco no resultado positivo, permitindo que os sócios façam suas retiradas a partir do lucro líquido. Então essa é a nossa mentalidade, trabalhar com resultado positivo, fluxo de caixa também positivo, e permitindo que os sócios façam suas retiradas a partir do lucro líquido. Porque é muito normal, todos os clientes que eu tenho começado a atender, eles fazem suas retiradas sem saber se tem resultado ou não. E depois entra na outra questão, ô Renato, que o empresariado no nosso país é muito, eles meio que pega isso como um amuleto, é falar que no Brasil é muito difícil de empreender, falar que no Brasil se paga impostos demais. Outro dia eu até afirmei para o empresário, eu cheguei para
numa empresa para implantar o projeto Empresa Azul. Aí eu faço algumas perguntas: "O que que mais, você vê que é complicado aqui na sua empresa? O que que mais está travando o seu crescimento?" E geralmente eles respondem: "Nossa, eu pago muito imposto." Aí eu afirmei para eles: "Ó, você como empresário, você não paga imposto." Aí ele assustou, falou: "Mas Daniel, como assim? Você vem aqui me ajudar a construir um projeto e você fala que eu não pago imposto? Você não sabe o desespero que eu passo para cumprir com as minhas obrigações tributárias." Falei: "Não, quem paga o imposto é o seu cliente. Agora, se no dia de pagar o imposto você não tem o dinheiro, de duas uma, ou você não fez uma formação de preço ideal, você pegou o seu custo, jogou uma margem qualquer e achou um valor, você não fez a formação de preço ideal, ou então o dinheiro que é de pagar o imposto, o que que você fez com ele? Você pagou a prestação do seu carro, você pagou a faculdade do seu filho, você pagou uma funcionária lá para sua casa, você foi para a praia porque você se acha merecedor, porque você trabalha demais, você fez alguma coisa com ele. Então, o seu problema, o problema da sua empresa não é o imposto." Eu falo para o empresário que ele precisa tomar cuidado, porque não é o imposto que atrapalha a empresa dele, mas sim o jeito de administrar. Ele pega o dinheiro de pagar o imposto, paga uma prestação do carro, paga a faculdade do filho, paga um funcionário para casa dele, e quando chega o dia de pagar o imposto, ele não tem o dinheiro. Aí ele fala que no Brasil é muito difícil de empreender. Aí essa guia de imposto de R$ 10.000 que ele não pagou, o que que acontece? Quando ele vai pagar, ela vira 20. Aí realmente não tem empresa que aguenta arcar com um nível de administração desse jeito. É interessante porque você foi falando de todo o jeito como a maioria dos empresários, empreendedores, né, muitas das vezes até mal formados, né, assumem a veia empreendedorismo e vão para o mercado com a cara e a coragem de poder empreender. O Brasil ele tem um histórico de que empresas nascem e morrem com menos de 6 meses, justamente por causa dessa má formação, mas tudo vem da onde? Vem da mentalidade, né? Porque você mesmo quebrou uma crença que o cara tinha. O cara tinha uma crença que ele que estava pagando imposto. "Opa, espera aí, eu pago imposto? Nossa, a carga tributária no Brasil é muito alta, por isso que eu tenho dificuldade para poder, fazer a minha empresa prosperar." Aí quando você vira para ele, fala: "Não, espera aí, quem paga o seu imposto não é você, é seu cliente. Então, vamos mudar essa mentalidade, vamos mudar a forma como você enxerga o financeiro na sua empresa, como que você organiza a precificação, porque na hora que você precifica o seu produto, você embute isso tudo. E aí você vai vender, na hora que o cliente compra, ele está pagando isso aí. E aí como você vai gerir isso aí, é outra questão de mentalidade, de prioridade. Ele vai pagar primeiro o quê? A pressão do carro, a viagem para a praia, a faculdade do filho, ou ele vai organizar a empresa para poder esperar o lucro líquido e a partir daquele lucro de líquido ele usufruir e aí poder, fazer uma gestão eficiente, manter a empresa viva, ativa, no azul, e ao mesmo tempo no futuro ele poder proporcionar a ele e à família aquilo que todo empresário também merece, porque trabalha, quer desfrutar aí do que o capitalismo acaba oferecendo de opções de lazer. Mas Denerval, é muito interessante, porque vai um cunho muito emocional ligado a essa questão, né. As pessoas elas, eh vão muitas das vezes na hora de decidir o que fazer, vai ali também uma veia muito emocional, né, no sentido de: "Pô, eu sou merecedor, nossa, eu preciso, é eu que trabalho, eu que construí essa empresa". Então muitas das vezes a pessoa vai colocando questões acima daquilo que é o jeito correto de poder lidar, e invertendo essas crenças acaba não tendo resultado como deveria ser. Como eliminar essas crenças, como trabalhar essas questões emocionais, como, fazer com que o empreendedor, ele enxergue que: "Opa, o dinheiro que entrou para a empresa, ele não é seu, ele é da empresa, e a empresa tem prioridades ali que precisam ser sanadas para depois você, aí sim, enxergar o que é seu, que não é aquilo todo que entrou, é apenas uma parte". Como trabalhar isso? Essa questão é muito importante, ô Renata, e o que tem que ser feito é, antes de começar a entrar no operacional com o empresário, é fazer com ele colocar em cima da mesa as questões de positivas que ele vai ter ao fazer o exercício que tem que ser feito.
Porque eu falo muito para o empresário que o meu trabalho, ele é muito parecido quando você precisa contratar uma academia. Às vezes você está com o corpo, precisando fazer um exercício, aí o médico fala: "Ó, você precisa procurar uma academia". E você vai lá, tem que pagar a academia, e ninguém pode fazer o exercício por você, correto? Você pode ter o dinheiro que for, mas tudo bem, você vai pagar a melhor academia, mas o exercício você que tem que fazer. E eu falo para o empresário que o meu trabalho é muito parecido com isso. Tem pessoas que falam: "Ah, Daniel, então se eu contratar o seu modelo empresa azul, você vai tirar a minha empresa do vermelho?" Eu vou, desde que, claro, primeiro você vai me pagar, mas depois você tem que obedecer aquilo que eu vou pedir para você fazer. Não adianta você ir lá pagar a academia e não fazer exercício. A mesma coisa vale para o mundo empresarial. Às vezes o cara vai lá, busca a melhor consultoria, mas ele não quer entrar no processo. É como você falou aí que ele se acha merecedor e tal, ele construiu aquilo tudo, só que se ele não está com a situação muito boa, ele vai ter que dar 2, 3 passos atrás, refazer o projeto, abrir mão de muitas coisas para que ele tenha um futuro tranquilo, para que ele possa dar para a família dele um futuro melhor daqui a pouco. Às vezes ele não quer tirar do filho a melhor escola, ele não quer tirar para o filho a condição de ter alguns benefícios agora, porque ele acha que tem que dar, mas se ele não abrir mão disso agora, lá na frente vai ser prejudicial. Então eu coloco isso tudo em cima da mesa, a gente fazer uma reflexão. Eu gosto muito dessa coisa de reflexão. O que me levou a escrever, fazer palestra foi exatamente isso. Eu tenho esse lado de refletir sobre as coisas. E a partir do momento que a gente faz essa reflexão, nós entramos para o operacional. E deixando muito claro, você tem que participar o tempo todo. Não sou eu que vou tirar a sua empresa do vermelho, é você. Eu só vou falar por onde você vai ter que andar. E para a gente que está de fora para falar é mais fácil, né? Então, eu chego, observo, faço uma análise da empresa, começo a emitir alguns relatórios, e a partir daí a coisa começa a andar. E tem funcionado. Denival, uma coisa, que me ocorreu aqui agora, que existem muitas empresas andando aí com a perna manca ao longo dos processos, andando no vermelho, né. Tem jeito? Tem jeito de resolver? Tem jeito dessa empresa que está no vermelho virar para o azul? Tem jeito dessa empresa que vem trabalhando essa crença, eh, de que ela está pagando imposto, de que a retirada não é apenas do lucro líquido, que o dinheiro que entra na empresa se mistura ao dinheiro da pessoa física, do proprietário da empresa? Tem jeito? O Renato, seria muito bom para mim falar que todas as questões têm jeito, seria o melhor dos mundos. Mas uma empresa, ela é um corpo, assim como nós, a empresa ela é um corpo, assim como o ser humano também é um corpo, tá certo? Infelizmente, vai ter pessoas que vai chegar no médico e não vai ter mais jeito, né, infelizmente. Assim também, já existe essas empresas. Mas na maioria das vezes existe jeito, desde que o empresário esteja disposto a entrar nos trilhos e abrir mão de algumas facilidades. Porque eu falo o seguinte: Deus deixou perfeitinho os ingredientes para você chegar no sucesso. Só que ele deixou já pronto o ingrediente para você passar pelo processo, depois o sucesso. Agora, quando a gente quer inverter, viver primeiro o sucesso, para depois viver o processo, os ingredientes não serão suficientes para você viver o processo. O que eu quero dizer com isso? Se você já abriu uma empresa há pouco tempo e já quer viver alguns benefícios de alto padrão, você está querendo viver o sucesso daquilo que você não passou pelo processo ainda. Quando você chegar lá na frente, que você precisar pagar as prestações daquilo que você assumiu no passado, o processo que você vai viver, os ingredientes não serão suficientes para você arcar com seus compromissos. Então a gente tem que entender, Deus deixou tudo certo, mas primeiro é o processo para depois o sucesso. Isso vale para o empresário, vale para qualquer pessoa, que é CPF, vale para todo mundo. Eu tenho essa experiência própria quando eu concluí minha faculdade lá no ano 2000. A primeira coisa que eu fiz foi lá comprar um carro financiado. Eu falei: parei de pagar a faculdade, vou comprar um carro, eu mereço. Você que tocou aí na questão do merecimento. Quando eu estava pagando o carro, já estava pagando a sexta para a sétima prestação. Eu falei: "Gente, se eu continuar com esse carro, eu não vou ter futuro".
Eu tenho um carro, mas não tenho futuro. O que que eu fiz? Fui lá, vendi o carro, voltei a andar de ônibus, fui fazer o meu MBA em controladoria e finanças, e então eu percebi que se eu quisesse viver aquele sucesso naquele momento, que era andar de carro novo, tudo bem, eu ia andar, mas o processo lá na frente ia ser mais complicado. Aí eu abri mão, voltei, dei 2, 3 passos atrás e comecei de novo, a andar de ônibus, meia-noite no ponto de ônibus para chegar em casa, mas por quê? Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. E o que é importante nas empresas, a gente chegar e traçar meta, né. Agora mesmo nós estamos no final do ano, eu estou com meus clientes já preparando para o ano 2024. Tem cliente que tem empresa grande, Denerval eu nunca tracei nada para o ano seguinte não, eu ando na correria tão grande que o negócio é hoje. Falei: "Não, meu amigo, vamos traçar aqui um objetivo para o ano que vem, e nós vamos ver a cada mês que vai se, findando, nós vamos ver se a gente conseguiu, cumprir aquilo que nós planejamos. Se quando a gente consegue cumprir, legal, vamos ver se dá para melhorar. Não cumpriu, vamos ver o que que tem que ser feito, né, antes que o ano chegue no final e você vai chegar lá com a sua empresa toda complicada. Então o negócio é planejamento. E eu tenho até uma frase que eu falo o seguinte: se você investir hoje 1 hora em planejamento, você vai evitar de gastar amanhã 2 horas apagando incêndio, sem contar o estresse que será evitado. Então, 1 hora de planejamento, você evita 2 de apagando incêndio e vai evitar o estresse. Você não vai correr o risco de perder a sua paz. 1 hora de planejamento evita de ficar correndo na sexta-feira à tarde sem poder almoçar, né, Denival? Exatamente. Se você planejar 1 hora na segunda-feira de manhã, você vai chegar sexta-feira, vai poder almoçar já na sua casa e não precisa mais voltar na empresa, né. Se a sua empresa só funciona com você, tá tudo errado. Tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas que eu atendo, com as mentorias que eu dou também, que eu falo muito com as pessoas sobre o projeto de vida. Porque tudo, o que a gente vai fazer tem que ter um projeto. As empresas já entenderam, principalmente as grandes empresas, já entenderam dos projetos estratégicos, dos, projetos de ano, né, muitas empresas têm até projetos trimestrais, bimestrais, vão, os projetos acompanhando os resultados financeiros ao longo do ano e acompanhando as metas, né, que são estabelecidas pelos planejamentos estratégicos que as empresas vão, executando ao longo do seu exercício, mas a pessoa física ela também tem que ter o projeto de vida dela, não é. E dentre o projeto de vida dela, ela também se tem que se enquadrar dentro desse projeto de vida, se ela for um MEI, né, a empresa dela faz parte da vida dela, se ela é um microempreendedor, eh, de pequena empresa, média empresa, uma empresa familiar, aquele planejamento também, vai de encontro com a vida dela, as coisas não são separadas. Décadas atrás, as pessoas tratavam as coisas separadas, ó, trabalho é trabalho, vida é vida. E aí muitas gerações sofreram com esse estigma, porque as coisas não conversavam e a pessoa não se planejava. Muitas das vezes não tinha qualidade de vida, porque tinha que trabalhar o quê? Tantas horas para poder fazer um cumprimento de algo que não havia sido, inclusive, planejado. O mundo de hoje não. O mundo de hoje ele é estratégico, a gente não tem tempo de viver tudo, a gente tem tempo de viver aquilo que é prioritário. As empresas não têm tempo de entregar tudo, de fazer tudo, tem que fazer aquilo que é o seu objetivo principal. Tanto que a gente vê empresas que muitas das vezes faziam múltiplas funções, acabaram terceirizando funções ali, porque entenderam que não era o objetivo principal dela. Né, as montadoras de carro, o objetivo dela é fazer o carro, mas ela não tem que produzir o pneu, ela compra o pneu da terceira, ela não tem que produzir um motor, ela compra o motor de uma outra empresa, ela não tem que produzir a maçaneta que vai abrir o carro. Então ela tem que ir juntando tudo aquilo ali e colocando dentro do carro, para o carro ficar pronto para ela entregar ao cliente, ela faz o carro, determinadas coisas ela terceiriza. Essa mentalidade para as pessoas comuns no dia a dia entender, é muito difícil de você introduzir? É difícil e você falou muita coisa bacana aí, Renato, eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos 2 para a gente desenvolver aqui. Essa questão de, né, não é todo mundo que se tem uma empresa. E eu falo o seguinte para as pessoas: você pode até não ter uma empresa, mas no mínimo você é uma empresa.
Não tem nada diferente do CPF para o CNPJ. Qual que é um pouco de diferença? É que uma empresa geralmente tem mais movimento, e o CPF talvez tenha menos movimento. Aí eu costumo chegar quando eu vou fazer as palestras e pergunto: "Quem aqui é empreendedor?" Só o dono da empresa levanta a mão, mas não, todos nós somos empreendedores. Se a pessoa vira para mim e fala assim: "Danerval, não, não concordo. Eu cruzei os braços." Se você cruzar os braços, você está empreendendo para uma vida neutra e sem sucesso. Então, por isso que eu disse que eu gosto de ir lá na escola falar sobre empreendedorismo, para as pessoas terem essa visão. Se eu tivesse recebido essa mensagem lá quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a pensar em ser uma pessoa mais produtiva, tinha me ajudado demais, porque eu tive que aprender sozinho, entendeu? Então, por isso que eu quero levar para as pessoas que eu demorei para aprender. Então é muito importante essa questão da pessoa entender que ela pode não ter uma empresa, mas no mínimo ela é uma empresa. E quando a gente fala: "Ah, eu não sou empreendedor, eu trabalho para alguém." Cara, você está com uma oportunidade incrível. Você empreende no CNPJ do outro. Geraldo Rufino fala muito sobre isso, de você não ter um CNPJ, mas você empreender no CNPJ do outro. Você vai deixar de ter um monte de obrigação que o dono do CNPJ tem, que você não vai ter. Então aproveita esta oportunidade. E você também tocou na outra questão aí que antes, tinha que se separar, produção, você entrou na empresa, você tem que produzir, esquece a sua vida lá fora. Hoje é exatamente o contrário, né. Como líder, a primeira coisa que você tem que fazer com o seu liderado, quando ele põe o pé pra dentro da empresa: "Como é que foi seu final de semana? Como que está a sua família? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar?" Percebe que o mundo mudou, né. Então a gente precisa ter essa preocupação, eh porque no passado se falava: "Esquece a sua casa e entra para a empresa." Cara, não dá para você como pai de família, irmão, filho, se você tem um problema com a sua família, você esquecer. Isso é impossível. Então hoje é exatamente o contrário. Você chegou para trabalhar, como que foi seu final de semana? Como é que tá sua casa, sua família, vai bem? Você está precisando de alguma coisa? Então a gente precisa hoje como líder ter este cuidado para cuidar das pessoas. Hoje se resume muito em cuidar das pessoas, né. Você sabe muito bem, você fala muito sobre isso. Então, hoje isso é tudo. Quanto mais a pessoa se sente cuidada, mais ela produz. Então, este é o objetivo da Empresa Azul também, levar para os empresários essa questão de saber lidar com seus colaboradores. E como eu atendo muito empresário assim que é empresa de médio, pequeno porte, talvez ele ache: "Não, Danerval, eu paguei o salário do cara, ele tem que trabalhar." Não, meu amigo, não é assim. Isso mudou, entendeu? Então você tem que pagar o cara, ainda tem que adular ele um pouquinho. Faz parte, porque tudo bem que ele precisa do trabalho, mas você precisa dele para sua empresa continuar. Então tem que ter uma junção de entendimento. Daniel, é interessante quando você traz essa reflexão referida à pessoa humana, ao trabalhador ali dentro da empresa, porque antigamente tratava-se o trabalhador quase como um robô, né. Eu lembro muito daquele filme do, eh, Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos, né, que o trabalhador era apenas um ali, fazendo um processo repetitivo, se ele adoecia, colocava outro no lugar e pronto, e tocava a empresa para lá. Hoje, o mundo realmente traz, esses novos conceitos, principalmente do cuidado, né, para com o outro ali dentro do ambiente empresarial, mas porque as empresas estão entendendo que enquanto aquele trabalhador estiver ali com a saúde física e mental em perfeito estado, enquanto ele está ali saudável, ele vai produzir bem, ele vai conseguir alcançar alta performance. Se ele estiver doente, ou se ele tiver com conflitos ou qualquer outro tipo de problema, ele não vai conseguir ser tão produtivo assim. E esse tópico, ele é muito interessante, costumo falar muito nos meus treinamentos de socorrismo mental, que, eh, a pessoa, quando ela está saudável, ela não apresenta questões relativas ao absenteísmo. Ela não apresenta questões relativas ao presenteísmo. Ela está ali querendo entregar, vestir a camisa da empresa. Agora, se ela está doente, não adianta a empresa ir lá e contratar, a melhor palestra, o melhor treinamento de alta performance para que aquela pessoa possa entender conceitos, pegar dicas, entender, exemplos de como ela vai atuar em alta performance, porque doente ela não vai atingir a alta performance. Então, primeiro é cuidar do ser humano, para que aí sim, depois, possa se treinar aquela pessoa que está saudável
na mente, no seu corpo, para que aí sim ela possa exercer uma atividade para atingir a alta performance. Isso é muito importante, Denerval, porque a gente vê muitos treinamentos sendo contratados para empresas para poder treinar a pessoa, atingindo altos índices de produtividade, aumentar a lucratividade, melhorar os resultados, e ainda são poucos treinamentos que trabalham justamente o conceito do desenvolvimento relativo à saúde física, mental, daquele ser humano ali que precisa estar saudável para aí sim ele aprender novos conceitos e dar um passo à frente rumo à evolução do processo que a empresa deseja que ele tenha e que ele evolua. Agora, tem muita coisa que você trabalha, que vem aí dos seus livros, né. Queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Primeiro, o livro Os 10 Mandamentos, né, eh, as pessoas muitas das vezes elas têm o foco em obter o quê? Sucesso. Quer ter sucesso, quer ter fama, quer ser reconhecido, né, mas, muita das vezes, como você mesmo disse, vai colocando o carro na frente dos bois, vai atropelando os processos, vai muitas das vezes tendo comportamentos que ao invés de ajudarem ele a trilhar o caminho do sucesso, muito pelo contrário, vai afastando ele do caminho do sucesso. Então fala um pouquinho aí desses 10 mandamentos. Quais são os principais mandamentos realmente para que a pessoa possa alcançar o sucesso, Danival? Bacana, Renato. Quando eu escrevi este livro, Os 10 Mandamentos para Alcançar e Permanecer no Sucesso, eu tive receio das pessoas falarem assim. Eu estava divulgando meu primeiro livro, aquela coisa que você achar assim, nossa, será que vão falar de mim, né? As pessoas vão ler, o que vai comentar? Eu pensei assim, tá, mas o Danerval falando sobre os 10 mandamentos para alcançar e permanecer no sucesso. Vai ter gente que vai falar assim, mas quem é Danerval falar de sucesso? Eu nunca ouvi falar desse cara. Aí no início do livro aqui eu faço uma diferença do que é sucesso e fama. Fama é você ser conhecido, aquele cara que todo mundo conhece. Agora, o sucesso é aquilo que você entende como sucesso. E como coach, esse livro ele tem uma pegada interessante que eu coloco a minha definição de sucesso aqui no livro, mas eu peço para o leitor colocar a definição dele. E porque muitas vezes é normal todo mundo querer alcançar o sucesso. Só que aí você fala para a pessoa assim: "Tá, mas o que é sucesso para você? Coloca aqui no papel". A pessoa não sabe. Agora, como que você vai alcançar uma coisa que você não sabe o que que é? Quando você me convidou para vir aqui, o que que eu fiz? Eu fui lá no GPS e coloquei o endereço daqui. Por isso eu cheguei aqui. Imagina se você me convida e fala: "Daneval, eu quero conversar com você em tal dia". Se eu não tivesse o endereço, o tamanho que é Belo Horizonte, eu não ia chegar aqui nunca. Por que que eu cheguei? Porque eu defini a cidade, eu defini o bairro, a rua e o número. Assim também precisa ser nós com o nosso sucesso. Você precisa definir o que é o sucesso para você, para então você começar a seguir os mandamentos, para ver se você vai chegar naquilo que você quer. Então, o livro dos 10 mandamentos tem essa pegada, e então é isso que eu entendo como sucesso. É você ser feliz na segunda-feira, assim como você é na sexta, no sábado e no domingo. Então eu tenho essa questão para mim, porque as pessoas geralmente elas são felizes no final de semana, você concorda? Quando o expediente acaba, não acabou o expediente, foi para casa, agora vou ser feliz. Não, então você quer ter o sucesso? Seja feliz todo dia como você é na sexta-feira à tarde. Denerval, é muito interessante, quando você traz essa questão da definição do sucesso individual, porque uma das coisas que eu mais bato na tecla com as pessoas é isso, que a vida da pessoa ela é individual, ela é personalíssima. O mundo quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. O capitalismo quer colocar todo mundo dentro de uma fórmula, porque é mais fácil de você vender. Não é mais fácil você virar e falar assim: "Olha, é bonito todo mundo ter o carro vermelho". Aí vai lá, fabrica um monte de carro vermelho para todo mundo comprar, porque, né, você já falou que o bom, o certo, o jeito certo de fazer é daquela forma, e querendo colocar as pessoas dentro de uma caixinha, querendo deixar as pessoas dentro de um padrão. Só que nós somos seres individuais. Nós estamos aqui, ó, eu sou homem, você é homem, mas 2 pessoas diferentes. Você tem menos cabelo, eu não tenho barba, você já tem barba, eu sou mais escurinho, você já é mais branquinho. Então, assim, somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos profissões diferentes. Por que que a gente tem que ter o mesmo, padrão?
de vida, o mesmo padrão de carro, de casa, de morada, não é individual. Só que todo mundo tá o quê? Correndo atrás de entrar dentro de uma bolha, dentro de uma fórmula. É muito interessante as redes sociais hoje, e a gente vê, uma crítica sadia que eu faço aos influencers, que os influencers, aqueles que trazem dicas boas, dicas para o bem, opa, joinha, continuem fazendo. Mas tem muito influencer dando dica de padrão, como se as pessoas têm que viver aquele padrão. Aí se a pessoa não atinge aquele padrão, está entregando um sofrimento interno para aquela pessoa, que ela não atingiu aquele padrão, ou às vezes ela não tem condição de poder adquirir determinada coisa para poder exercer aquele padrão. Então, está alimentando um sofrimento interno. Então, na realidade, a gente tem que combater esse tipo de coisa, trazendo para a pessoa o seguinte: olha, o que que você quer? O que que faz sentido para você? Eu sempre, quando eu vou atender uma pessoa lá no consultório, e aí ela vem muitas das vezes desorientada, atribulada, triste com alguma coisa, e ela quer que eu entregue uma coisa pronta para ela, ou que eu diga para ela o que que ela vai fazer. E eu nunca digo para ela o que ela vai fazer. Tento extrair dela. O que que faz sentido para você? O que que você gostaria de fazer? Então, aí é o exercício que a gente faz da pessoa internalizar, dela se reconhecer enquanto pessoa, enquanto, indivíduo que pode decidir sobre a sua própria vida e fazer a escolha, e está tudo certo. Porque no final do que ela decidir, do que ela exercer, não está certo nem errado. Pode ser que alguma coisa que ela decidiu fazer na vida possa ter tido menos sentido para ela, ela não vai repetir. Pode ter coisa que tenha tido mais sentido e ela queira repetir e continuar vivendo aquilo ali, mas é individual, não é um padrão. Hum, Então eu não tenho que sair daqui: "Ah não, agora eu vou usar barba, porque o Denerval falou que o jeito certo é usar barba, porque ele gosta de usar barba, porque a fama é jeito", e aí vamos criar um monte de robôs que usam barba, porque alguém falou que tem que usar barba. E é interessante porque, muitas das vezes, né, ainda na confusão, quando as pessoas, né, vão me retrucando, né: "Mas espera aí, Renato, mas como assim? Tem que ter sentido para mim? Tem fulano que está fazendo isso, está fazendo aquilo", eu falo: "Olha, onde que está escrito que tem que ser assim?". Tirando o Código Penal, que a gente tem que seguir ali realmente as questões do Código Penal, que é o código mor, né, de viver em sociedade, a Constituição Federal e tal, mas o modus operandi de viver, ele é individual, ele é personalíssimo. Então, tem gente que ele é mais ativo trabalhar à noite, tem gente que é mais animado trabalhar de manhã. É o jeito de cada um. E se a pessoa então ela pode, se ela é mais ativa à noite, se ela está mais animada à noite, se ela é mais eficiente à noite, está tudo certo ela trabalhar à noite. Ela não tem que se enquadrar dentro de um determinado horário só para satisfazer um padrão que não tem aquele padrão para exercer. Então essa quebra, de crença, mais uma vez a gente trabalhando crença, mais uma vez a gente trabalhando mentalidade, mais uma vez a gente trabalhando conceitos mentais, é fundamental para que as pessoas possam decidir como que elas vão viver na vida. E aí, nesse, eh, nesse, meio em que a gente traz essas reflexões, esses conceitos, é onde eu entro no 8 ou 80. Que é esse livro que você está aí na sua mão, né, o seu segundo livro que você lançou, porque na realidade o que a gente tem que viver é um equilíbrio, a busca do equilíbrio, não é. Uma empresa, ela está saudável quando ela está equilibrada, uma pessoa ela está saudável quando ela está equilibrada, né. E as coisas, né, na vida, no mundo, a gente vê quando as coisas estão em equilíbrio, né. A gente está vendo agora, as alterações climáticas, né, e coisas que não aconteciam no Brasil e acontecendo, né, de repente os últimos meses um calorão excessivo, né, com temperaturas recordes, tornados chegando em determinadas regiões, chuvas, né, tormentas acontecendo em determinadas regiões, seca lá na Amazônia e tudo mais, por quê? Porque a natureza já está mostrando um desequilíbrio. Em função justamente da alteração, climática. Mas aí mais uma questão, Denerval, o equilíbrio às vezes para mim é diferente do equilíbrio para você. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos indivíduos personalíssimos.
Então, tem coisas para você, você vai alcançar um equilíbrio numa determinada situação, vou atingir de outro jeito, de outra determinada situação, e tá tudo certo, nenhum tá certo, nem outro tá errado. Mas aí a gente entra dentro de um conceito fundamental que as pessoas precisam entender, que é o autoconhecimento. Porque se a pessoa não se conhece, ela não vai conseguir atingir um nível de equilíbrio necessário para alcançar uma qualidade de vida, para alcançar objetivos que ela se propôs a alcançar ao longo da sua vida, então ela tem que se conhecer também. Então a pessoa que não se conhece acaba vivendo uma vida em desequilíbrio, em desarmonia, e muitas das vezes, alcançando resultados não tão, como ela gostaria. Então isso é fundamental. E aí, o livro 880 queria que você desse sem dar spoiler, porque, gente, eu li e vale muito a pena você adquirir, os livros do Denerval, porque realmente, primeiro, ele traz uma simplicidade na escrita, peculiar de quem veio da roça e que traz, um conceito muito bacana para que todas as pessoas possam entender. Então é um livro que pode ser lido por um público genérico, não é um público específico, por causa do linguajar simples, claro, autêntico, do jeito do Derval, e com conceitos também para a vida, né, Derval? É, você tocou aí na questão do autoconhecimento, exatamente o segundo capítulo deste livro. É uma pergunta: "Quem é você?". A gente sabe, tanto quem é a pessoa que está do outro lado, né. "Ah, como que fulano é?". "Fulano é assim, 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 assim". Mas então beleza, agora fala para mim de você. Toma aqui papel e caneta. Eu faço esse trabalho com algumas pessoas, na hora que eu faço a pergunta assim: "Agora eu quero que você descreva para mim quem é você". Aí elas falam assim: "Mas como assim? O que que você quer saber?". Eu falei: "Não sei, eu quero que você descreva aí quem é você". Aí a pessoa fica com a caneta na mão e não consegue começar. E essa questão do autoconhecimento é muito importante, Renato. Eu vou voltar até no exemplo que eu dei aqui um pouquinho antes, que para me chegar aqui eu tive que colocar o endereço de onde eu queria chegar, só que tem algo mais importante do que colocar o endereço de onde você quer chegar, que é colocar o seu endereço de partida. Todo mundo hoje acredita que já chamou um Uber. Você jamais vai chegar em algum lugar se você deixar de colocar o local de destino e principalmente o local onde você está. Então, se eu hoje quero chegar em um determinado patamar, amanhã, ano que vem, daqui 5 anos, 10 anos, antes de tudo, eu preciso saber quem sou eu. Quem é o Denerval? Né? Onde eu estou? É a questão do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber se aquilo que você quer, o que que você tem que fazer a partir do momento que você já se conhece, né? Para você chegar onde você quer chegar. E tem detalhes importantes que aí eu vou fazendo perguntas, tá, você sabe quem é você, mas você assume de fato quem é a sua pessoa? Às vezes você sabe onde você quer chegar e você se conhece, mas você precisa, eh reconhecer quem você é e assumir de fato. Por exemplo, eu quero daqui 5 anos ter nós estamos falando aqui muito voltado para a empresa, de crescimento, essa coisa toda, vamos falar mais voltado para um lado de patrimônio. Daqui 5 anos eu quero ter um patrimônio X. Então eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e de fato assumir a minha situação no momento. Tá, eu quero ter um patrimônio de R$ 1.000.000 daqui 5 anos. Então agora eu me conheço, sei onde eu tô, sei quanto eu ganho, e agora eu preciso assumir isso. Eu ganho 10.000 por mês, eu vou fazer uma despesa de 15? Então não pode, eu preciso conhecer a minha situação e assumir de fato. E o que acontece muitas das vezes, principalmente com o empresário, é que ele não assume a situação que ele tem, que ele está. E eu chego lá para falar isso para o empresário, então eu tentei ter um cuidado de como falar para o cara falar: "Poxa, paguei esse cara para vir me ajudar e ele tá jogando coisa na minha cara que eu não quero". Mas se a gente não trabalhar com a realidade, não tem jeito, entendeu? Você tem que pôr o dedo na ferida e mexer para que ela possa sarar. Então você precisa se conhecer e assumir de fato quem você é. E Denerval, é interessante quando você toca no assunto do autoconhecimento, do quem é você, o que que as pessoas precisam conhecer, né, em primeiro lugar, eu vejo que o empreendedor ele precisa desse processo também. Ele precisa se conhecer, em primeiro lugar,
para ele poder quebrar essas crenças e essa mentalidade que muitas das vezes impede ele de exercer um planejamento adequado na sua empresa, no seu empreendimento, que impede ele de separar as contas jurídica e física, Hum. que ele precisa se conhecer para que ele possa ser mais organizado. Porque muitas das vezes, as pessoas tendo um conceito de como que ela é desorganizada, ela acaba levando isso para dentro da empresa. "Ah, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, você assim". E aí o que que acontece? Muitas das vezes a empresa liderada por esse tipo de pessoa, ela não tem um desfecho, eh, por muito tempo. É uma empresa que, muitas das vezes não sobrevive muitos anos, justamente por causa que a pessoa não reconhece os seus erros, e não reconhecendo os seus erros, não passa a tomar novas atitudes, mudar o seu comportamento e, fazer as melhores escolhas para poder resolver o problema. E aí muitas das vezes vai só tomando decisões equivocadas, até que chega um determinado momento que a empresa não aguenta e encerra ali aquele CNPJ. Então, até mesmo dentro, do processo da empresa azul, você trabalha essa questão do autoconhecimento, não é verdade? Trabalho sim, e essa questão que você tocou, Renato, de pessoa misturar, na contabilidade a gente chama de princípio da entidade. É você não misturar os bens pessoais com os bens da empresa. Então é a principal, início de trabalho da empresa azul exatamente esse. Por quê? Como eu te falei, eu trabalho muito com pequenos e médios empresários, são pessoas que começou um negócio do nada e veio crescendo, aí ele começou a crescer, ele fica um pouco desorganizado. E a pessoa quando começa uma empresa no fundo da sua casa, é muito normal que ela misture as contas da empresa com as contas de casa. Então, quando ela começa a crescer, ela tem que separar isso, porque o que deu certo até aqui não é o que vai te levar para frente. Então, o empresário precisa entender isso. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de colocar isso na cabeça da pessoa, que o que trouxe ele até aqui não é o que vai levar ele para frente. E, e quando eu estava fazendo minha formação em coach lá no passado, o nosso mentor lá falou uma coisa que eu tenho observado que faz sentido. Ele falou que é muito normal quando você faz um processo, que seja um processo de coach, de consultoria, tanto você ensina quanto você aprende. Então, como consultor empresarial, eu tenho que tomar cuidado também para não aprender coisa errada com meus clientes. Tá entendendo? Tem hora que eu tenho que abrir mão de um cliente. Eu vejo que ele não tá afim de levar a coisa a sério. E se eu continuar com ele, eu vou acabar pegando vícios dele. Não é porque eu tô lá como consultor que eu vou só ensinar, entende? Como ser humano também eu pego alguma coisa dele. E como também eu pego muita coisa positiva dos meus clientes, é normal. Agora, quando eu vejo que o cliente também não quer levar a coisa a sério e que eu não vou obter sucesso no resultado do trabalho que eu estou propondo, eu não fico lá só pelo dinheiro, pelos meus honorários. Então eu dou um jeito de sair fora. Por quê? Para não correr risco também de pegar vício negativo daquela pessoa que não quer mudança. Se eu continuar lá pelos honorários, fazendo o que ele quer, daqui a pouco ele que tá ditando a regra como que eu tenho que ser, tá entendendo? Porque às vezes você chega lá, começa a implantar, o cara, você coloca uma regra e não cumpre, coloca outra e não cumpre, aí você começa a fazer do jeito dele, para manter ali um contrato. Então eu não posso correr o risco de deixar isso acontecer. Se eu ver que ele não vai levar o processo adiante, eu tenho que abrir mão e perder meu cliente, para não perder a essência do meu trabalho. Então isso faz sentido também. Uma coisa muito interessante que eu costumo falar com as pessoas, tem até um livro muito famoso que fala: "Nós somos a média das 5 pessoas pelas quais a gente mais se relaciona". E o que que acontece? A gente acaba sendo influenciado pelo meio onde a gente está, pelas pessoas com as quais a gente convive. E se a gente está num ambiente tóxico, num ambiente negativo, num ambiente onde os comportamentos não são aqueles melhores, de certa maneira você vai acabar aprendendo aquilo, porque a nossa mente inconsciente, ela está fazendo a leitura do meio ambiente o tempo inteiro. Então é muito importante para a pessoa, quando ela se vê dentro de um ambiente tóxico, quando ela se vê dentro de um ambiente, que não é tão legal assim, que ela possa, ter a consciência em primeiro lugar,
Se ela puder resolver, ok, então ela decida e crie os comportamentos necessários para poder mudar aquele ambiente. Agora, se ela não consegue mudar aquele ambiente, então ela tem que sair fora para ela não ser contaminada por aquele ambiente, porque senão, com certeza, a pessoa vai começar a exercer comportamentos, relacionados àquelas pessoas que ela está convivendo. Aconteceu isso uma vez com uma cliente minha, que ela chegou fazendo uma série de reclamações em relação à mãe, e reclamando em relação à mãe, reclamando em relação à mãe. E aí, algumas sessões depois, eu fui apontando para ela comportamentos que ela tinha que eram exatamente iguais àqueles aos quais ela reclamava da mãe. Por quê? Porque em função da habitualidade, da convivência, justamente daquele relacionamento próximo com a mãe, ela acabou pegando aquilo que ela mais criticava e fazendo com o outro a mesma coisa que a mãe fazia com ela, que ela reclamava. E aí, quando ela percebeu, ela: "Opa, mas como que", né, porque a gente vai tendo comportamentos que a gente às vezes não enxerga, porque é tão habitual, tão rotineiro, tão prático, a gente acha que faz parte da gente, não é. Só quando a gente realmente assume, e alguém de fora muitas das vezes nos mostra, que a gente passa a ampliar a visão e enxergar esse tipo de situação. Mas é bem por aí, né, Denerval, não se contaminar em função, do ambiente onde você está, também é um dos princípios fundamentais aí para que a pessoa possa manter uma boa gestão. Então, quando ela vê também que um colaborador, um líder, alguém está dentro do ambiente contaminando o ambiente, é decisão ali do gestor também poder, fazer a mudança necessária, na que aquela pessoa precisa, ou às vezes tirar aquela pessoa do processo para ela poder não contaminar o restante da empresa, não é verdade? Sim, e eu gosto muito de fazer algumas parábolas, o Renato, porque a pessoa, mais importante que pisou neste mundo, usava muito de parábolas para que a gente entendesse as coisas, né. Isso que você falou aí, eu falei outro dia com um cliente meu, sobre um colaborador, eu falei com ele assim: "Ó, uma corrente ela é tão forte quanto a força do seu menor quanto a força do seu elo mais fraco". Então uma corrente ela é tão forte quanto a força do seu elo mais fraco. Não adianta você ter uma corrente toda de ferro e você ter um elo de papel. Na hora que puxar, onde vai arrebentar? Vai arrebentar no papel. Então a corrente, ela não é forte, individualmente, ela é forte como um todo. Então isso faz muito sentido. Se você tem uma pessoa que não está contribuindo no ambiente, ela tem que ser retirada, porque senão vai comprometer o resultado como um todo. Daniel, nós estamos chegando no final aqui do nosso podcast Café para Despertar. Mais uma vez, né, trouxemos aqui várias questões importantes. Eu tenho certeza que a audiência que está nos assistindo aqui gostou demais e aproveite, curta aí, compartilhe com seus amigos, né? Siga o Denerval aí nas redes sociais também. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse camarada, que é uma simplicidade em pessoa, mas tem um conhecimento vasto aí sobre essas questões empresariais, essas questões de finança, vai te ajudar demais se a sua dificuldade é nessa área. Curta também, né, as minhas redes sociais, @dr.renatolisboa lá no Instagram, aqui no YouTube também, que você vai estar nos ajudando cada vez mais a alavancar esse canal e a trazer pessoas que possam, também ajudar com mais conhecimento naquilo que você precisa. Denerval, para finalizar o nosso podcast, queria que você fizesse uma síntese e deixasse a sua mensagem final. Sim, Renato. Tem uma passagem da Bíblia, né, "Eu vim para que tenham vida e vida em a abundância". Então, não tem nada de errado você querer ser uma pessoa abundante, você querer ser uma pessoa rica, você querer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Errado está se você tomar alguma coisa de alguém. E se você não nasceu já com os dotes para ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, para ser uma pessoa rica, eu estava ouvindo outro dia um podcast, eu não lembro de quem é agora para dar os créditos, mas essa pessoa falou o seguinte: "Só existe 4 jeitos para você ficar rico, apenas 4. Um, você receber uma herança. 2, você ganhar na Mega, acertar uma bolada. 3, você ser um atleta, um artista de sucesso. E, por último e quarto lugar, você ser um empreendedor". Então vamos falar mais sobre empreendedorismo para as nossas crianças, os nossos jovens, para as nossas escolas, porque o caminho do sucesso é o empreendedorismo. Então é isso, vamos buscar mais conhecimento sobre empreendedorismo.
Denerval, e levando, a questão do empreendedorismo, eu ainda acrescento mais uma coisa: vamos falar de empreendedorismo, mas vamos quebrar crenças, vamos mudar a mentalidade. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mas é um país empreendedor. É um país onde o empreendedorismo é mais de 80% da população. No Brasil é o contrário. No Brasil, a mentalidade do brasileiro é CLT. Às vezes pela segurança que a CLT dá, pela zona de conforto, às vezes até mesmo por, priorizar a procrastinação, porque empreender é mão na massa mesmo, empreender é a pessoa, ter a hora ali para ela poder, fazer as suas atividades, ter a hora para encerrar, ter disciplina, e muitas das vezes as pessoas, têm medo dessa situação. Você ia fazer um adendo? Queria completar com a frase que você falou lá no início, sobre empreender você precisa entender que a vaca não dá leite. Isso mesmo, a vaca ela não dá leite. Então, nós precisamos de mudar a mentalidade do brasileiro e transformar o Brasil numa nação empreendedora também. Assim, nós vamos alcançar os propósitos de uma grande nação, de uma grande potência. É isso, Denerval. Te agradeço demais por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história, um pouco dessa metodologia que é a Empresa Azul, seus livros também, mostra aí para o pessoal. Seus livros aí estão sendo vendidos aí nos marketplaces aí nas mídias sociais, então aproveitem, adquiram, que eu tenho certeza que vocês vão estar adquirindo conhecimento de muito valor. E aproveitando, siga o Denerval, me siga nas redes sociais, ajude a gente a alavancar cada vez mais esse canal, curta aí, ativa o sininho para receber sempre as novidades aí do nosso Café para Despertar, e curta, compartilha aí com os seus amigos, que eu tenho certeza que essa informação vai ajudar muita gente. Café para Despertar fica por aqui, voltamos numa próxima. Abraço, tchau.